comendo de tudo sem temer nada, pegando o alimento que quisesse. Estamos falando do maior e mais feroz animal que viveu na região e talvez um dos mais ferozes que já viveu na Terra. Nada podia impedir que os entelodontes dominassem o mundo durante milhões de anos. Nada a não ser o próprio planeta Terra. Há 25 milhões de anos teve início a era conhecida como Mioceno. A Terra ficou ainda mais fria e mais uma vez a América do Norte começou a mudar. A tendência a um ambiente mais árido continuou. A vegetação diminuiu, começou a ficar mais escassa, confinada ao longo de rios. Assim passamos a ter terrenos abertos, muito parecidos com as grandes planícies atuais. O registro de fósseis mostra que quando a vegetação ficou mais escassa, teve início uma extinção em massa. A sobrevivência dependia de longas viagens para encontrar alimento. Um dos fatores seletivos que podemos ver é o crescimento dos animais, porque assim poderiam percorrer maiores distâncias para encontrar a comida necessária para sobreviver. Com isso, os predadores passaram a ter um grande problema. Agora os animais que caçavam eram maiores, mais velozes e muito mais difíceis de matar. É como uma corrida armamentista. Se a presa fica grande demais para os carnívoros matarem, os carnívoros precisam crescer para poder caçar essas presas maiores. Alguns predadores, como o hienodonte, não conseguiram enfrentar o desafio. Após 10 milhões de anos como o maior caçador da América do Norte, ele desapareceu dos registros fósseis. Isso pôs em risco a sobrevivência do entelodonte. Quando o predador desaparece, o animal que se alimenta da carniça corre riscos e precisa mudar seu estilo de vida. E se ele não for muito flexível, vai passar por maus bocados. E de fato, o chamado porco do inferno desapareceu dos registros fósseis mais ou menos na mesma época. Mas essa espécie não acabou. Entelodontes evoluíram para dominar as planícies norte-americanas com ferocidade. Este porco não tornou-se extinto, ele cresceu. Esta nova versão tinha mais de 2 metros de altura e era de 4 a 5 vezes maior que seu predecessor. Ele ainda tinha um corpo próprio para uma batalha e pernas de corredor. O crânio e as mandíbulas eram ainda maiores e mais intimidadoras. Era maior que um bisão moderno. Os especialistas o chamam de Dinosaurus, termo que significa porco terrível. Terrível bastante para ganhar um apelido próprio: o porco exterminador. Dinosaurus. Esse é o monstro dos monstros, a fera das feras. Somente o crânio tem quase 1 metro de comprimento. Ele podia morder através de qualquer coisa. Os caninos têm este diâmetro. Era um animal enorme. E o que ele fazia? A resposta está em Agate Springs, Nebraska, um dos poucos lugares na América do Norte onde os fósseis do animal são encontrados. 24 milhões de anos atrás, este lugar era uma fonte de água, um oásis no meio de uma vasta região árida. Centenas de animais, principalmente rinocerontes, reuniam-se aqui para beber. E à medida que o planeta ficava mais seco e mais frio, acabando com os alimentos, eles vinham aqui para morrer, tornando o local um paraíso para predadores e ponto de passagem obrigatória para o porco exterminador.
Ele devorava animais grandes. Imagino que ele era especializado nos rinocerontes grandes que viviam na época, nos Chilicotheriums, que viviam aqui em Agate Springs. Este é o osso de uma perna de Chalicotherium e temos aqui várias marcas de mordida de um predador ou animal carnívoro. O premolar do entelodonte, um dos dentes que ficam atrás do canino, parece encaixar muito bem nesses buracos. Quando sua poderosa mandíbula mordia alguns dos maiores mamíferos do Mioceno, o Dino-Raios mastigava mais que a carne. Mas a parte importante do osso é esta parte aqui, que está quebrada. O animal mordeu o osso, o partiu ao meio e teve acesso ao tutano, do lado de dentro. O tutano é um dos alimentos mais ricos que um animal pode consumir. E em tempos de extinção em massa, era uma fonte primordial de nutrientes. Quando a mudança climática no Mioceno matou milhares, uma dieta baseada em tutano pode ter ajudado o porco exterminador a sobreviver. Os ossos longos contêm tutano durante vários anos após a morte do animal. Seria uma espécie de gordura enlatada, disponível durante a seca. Assim, os porcos podiam achar comida mesmo após uma morte em massa, nem que fosse procurando em esqueletos. O porco exterminador foi o ápice da evolução do entelodonte. Esse animal cresceu para sobreviver aos desafios do Mioceno. E ele quase foi bem sucedido, mas nem tanto. Porque nesse novo mundo, a sobrevivência dependia de uma habilidade que nem mesmo o porco exterminador possuía. 20 milhões de anos atrás, um novo predador chegou à América do Norte. O cão-urso.